O mote da nossa prosa será a extrema-direita no poder, a eleição de Bolsonaro em 2018 e as eleições de 2020. E aí eu vou dividir minha fala basicamente em 3 blocos, né? Primeiro eu vou tentar um pouco contextualizar como é que a gente chega, né? Como é que ao longo dos últimos anos, a partir principalmente do início dos anos 2010, isso que a gente está chamando de extrema-direita, esse movimento, que a gente está chamando de extrema-direita, vai conseguindo ocupar cada vez mais espaço em esferas de poder, seja nos parlamentos, seja nos governos locais ou em outros espaços de poder, né? Isso é fundamental para a gente entender que o que está acontecendo no Brasil não é uma questão exclusiva nossa. Portanto, não dá para olhar para o Brasil de forma isolada sem entender esse contexto mais global que envolve o avanço da extrema-direita no poder. E aí a gente precisa, inclusive, entender o que é que a gente está chamando de extrema-direita, né? Dentro desse processo todo, a gente tem aí um episódio que é a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Em que contexto isso se deu e de que forma Jair Bolsonaro chega à presidência da República, trazendo consigo toda essa marca que é a característica do movimento de extrema-direita global do século XXI. Tá? E, por último, como é que as eleições de 2020 qual é o papel que a gente tem nesse processo eleitoral de 2020 frente a esse cenário global e nacional. Tem uma questão extremamente importante que eu queria trazer para a nossa reflexão, que é o entendimento de que qualquer conceito que a gente vá trabalhar, a exemplo dessa questão de esquerda e direita, nós precisamos situar este conceito no seu tempo histórico. E, mais ainda, nós precisamos trabalhar com o que a gente chama de geografia dos conceitos. O que a gente entende como o significado, né, de um determinado termo, de uma determinada expressão, em determinado tempo histórico, em determinada região geográfica, não se aplica necessariamente de forma literal a outros contextos. Tem um livro que eu acho muito interessante, que fica aí como dica para vocês, para quem tiver interesse, na verdade, um livro organizado pelo Ronaldo de Almeida e pelo Rodrigo Toniol, que o título é Conservadorismos, da Sino Plural, Fascismos e Fundamentalismos. Na verdade, são vários artigos e vários teóricos e vários pensadores fazendo análises conjunturais, mas eu queria destacar aqui o fato de que são conceitos apresentados no plural, porque em cada canto, em cada tempo histórico, eles podem ter significados ou expressões diferentes. Tá? Tem um cara, um professor chileno, um professor de ciências políticas do Chile, chamado Rovira Qualthazer, a pronúncia é sempre esquisita, mas o Rovira ele traz uma coisa que eu acho muito interessante, que foi depois sistematizado numa publicação do site Nexo, que ele vai dizer o seguinte: ele classifica a direita em 2 grandes blocos, né, o que ele vai chamar de direita convencional, que é essa direita formada por cristãos, democratas e conservadores, portanto, aí um elemento da dimensão religiosa, né, muito presente nessa visão conservadora e uma perspectiva conservadora de mundo, dos costumes. E o que ele vai chamar de extrema-direita, essa é uma tradução, então tem aí variações, mas o que ele vai chamar de extrema-direita, ele divide essa extrema-direita em 2 grandes blocos. A chamada direita radical populista e a ultradireita. O Rovira, ele classificou em 2018, durante o processo de eleição, ele classificou o Rovira como uma figura, classificou Bolsonaro, como uma figura que está nesse meio termo aqui. Estaria no bloco da extrema-direita, entre a direita radical populista e a ultradireita. Eu tenho uma ligeira impressão que hoje o Rovira faria uma releitura e colocaria Bolsonaro mais no bloco da ultradireita, tá? Pelas características que estão sendo reveladas ao longo do mandato do Bolsonaro. Mas é só para a gente ter aí um passeio conceitual, para a gente partir dessa compreensão do que é que a gente está chamando de extrema-direita, que é o mote, né, o ponto de partida da nossa conversa.
Se a gente olhar para o mundo, a gente vai ver aí a partir de 2017, 2014, mas principalmente a partir de 2017, um crescimento considerável dessa chamada extrema-direita no mundo todo. A gente vai ter desde figuras como o Donald Trump nos Estados Unidos, o próprio Bolsonaro no Brasil, na Turquia, o primeiro-ministro da Turquia, né, um perfil de extrema-direita, na Índia, com o Modi, por exemplo. Se você for para as Filipinas, você vai ter uma figura que é muito parecida, de um perfil muito parecido com o perfil de Bolsonaro, inclusive na apologia a armas, né, enfim, que é o Rodrigo Duterte. E, na Hungria, o Viktor Orbán, como uma outra figura representativa desse crescimento da extrema-direita no mundo. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos têm, inclusive, chegado a afirmar que, se a gente pegar aí as variações da extrema-direita pelo mundo, a gente vai, ou da direita, né, mais extremada, a gente vai ter a presença de movimentos ou de forças políticas consideráveis da extrema-direita em quase metade dos países do mundo, né? E aí você vai ter desde figuras que estão em cargos estratégicos, seja como presidente, seja como primeiro-ministro, até figuras que, mesmo não ocupando hoje cargos no executivo, como é o caso do Matteo Salvini na Itália, são figuras que têm uma força política muito grande e que acabam conseguindo colocar em seus países a agenda de extrema-direita na ordem do dia. Bom, vamos lá. Algumas características desse pensamento de extrema-direita nos dias atuais, segundo um historiador italiano chamado Enzo Traverso, que vai definir esse movimento ou esse pensamento como pós-fascismo. Tá? A primeira característica trazida pelo Traverso é essa coisa do nacionalismo. E aí vale aqui um destaque. A gente não está falando daquele nacionalismo ufanista, da defesa dos interesses nacionais que, por exemplo, caracterizaram o movimento getulista. Aqui, o nacionalismo que está presente, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, tem uma perspectiva de anti-imigração. É um nacionalismo no sentido de dizer, se você não é estadunidense, se você não é húngaro, se você não é do meu país, você não é bem-vindo. Tá? Mas não é um nacionalismo no sentido da defesa dos interesses nacionais. Bolsonaro é o maior exemplo disso. Né? Qual é o compromisso efetivo que Bolsonaro tem com os interesses nacionais hoje? A gente sabe que nenhum. Né? Pelo contrário, tem assumido uma postura cada vez mais entreguista. Né? A outra característica desse movimento de extrema-direita no mundo todo é o autoritarismo, que é a rejeição escancarada a qualquer perspectiva de democracia real, porque na prática, aliás, no discurso, a turma até fala em nome da democracia. A gente tem escutado muito isso aqui no Brasil, né? Medidas extremamente autoritárias, mas com uma tentativa de justificá-la ou tentando vinculá-las à democracia. Ou então, ao criticar, por exemplo, alguém que faz uma crítica ao governo, faz isso dizendo que isto não é democracia, que não é democrático criticar, por exemplo. Né? Então, há aí uma tentativa de confundir, porque, embora o discurso faça referência à democracia como um valor, a prática é exatamente o contrário. O terceiro elemento, que está presente nos líderes, mas está presente também nos adeptos, nos seguidores, nos simpatizantes desses líderes, de forma muito forte, é a cultura do ódio, a intolerância e a violência. Né? Tolerância às mais diversas, né? O preconceito de gênero, o preconceito étnico-racial, o preconceito, todas as fobias que você possa imaginar. Né? Um outro elemento muito forte que caracteriza esse movimento de extrema-direita no mundo todo é um fundamentalismo religioso, que não é só religioso, porque ele acaba também tendo uma dimensão política e ideológica. Né?
Não é à toa que em quase todos esses países em que a extrema-direita chegou ao poder, chegou com uma forte aliança com lideranças religiosas ultraconservadoras, ultra-radicais, fundamentalistas. Basta a gente ver qual é o segmento, ou quais são os segmentos das igrejas no Brasil que apoiam Bolsonaro. Né? A outra coisa que é muito presente nesse pensamento fundamentalista do século XXI é o negacionismo, é você negar a própria história e a ciência. Há quem diga, por exemplo, e o próprio Bolsonaro diz isso, que nós não tivemos ditadura no Brasil. Então, é alguém que é capaz de negar o óbvio, mas nega não por convicção, nega por conveniência mesmo, porque é claro que sabe-se que esse país teve ditadura, né? A propósito disso, tem um livro que eu recomendo para quem tiver interesse em mergulhar um pouco mais nisso, um livro do jornalista Eduardo Reina, chamado Cativeiro Sem Fim. Nesse livro, o Eduardo Reina conta a história de crianças e adolescentes que foram, inclusive bebês, que foram sequestrados durante a ditadura por militares, crianças filhas de pessoas que se opunham ao regime, como forma de pressão, de tortura psicológica, mas também acreditando que, ao fazer isso, estavam fazendo um bem àquelas crianças, porque eles iriam ser criados por uma família do bem, entre aspas. Né? Associada a essa perspectiva negacionista, a gente tem visto uma estratégia muito forte de fake news, de notícias falsas, e a gente tem visto o crescimento de um conceito também muito recente, que eu vou voltar a ele já, chamado pós-verdade. Tá? E, por último, mas não menos importante, na economia, prevalece, dentro dessa extrema-direita, uma perspectiva econômica neoliberal ou ultraliberal, que no Brasil tem como principal representante no governo o ministro Paulo Guedes. Mas tem no Congresso Nacional, por exemplo, a bancada do Novo, né, do Partido Novo do Amoedo, dentre assim, vários outros grupos, mas, sobretudo, né, essa ideia da economia neoliberal, que é a ideia de que você precisa ter um Estado mínimo, né, de que você precisa reduzir os investimentos sociais, mas o Estado mínimo para os mais pobres. Porque na hora de socorrer, por exemplo, a economia, o Estado precisa estar presente. Essa é a lógica da economia neoliberal ou ultraliberal, especialmente nesses tempos de pós-fascismo. Né? Bom, em linhas gerais é isso, um pouco da caracterização dessa ideia de pós-fascismo a partir da perspectiva do Enzo Traverso. E aí eu falei anteriormente, né, desse conceito de pós-verdade. E o que é isso? Em 2016, o dicionário Oxford, que é um dicionário famosíssimo, né, por identificar terminologias ou palavras novas e que estão na onda, que estão na moda, o dicionário Oxford consagrou o termo pós-verdade como a palavra do ano de 2016. E como é que essa palavra é conceituada? Ela é usada para referir-se, e aí eu vou abrir aspas para o dicionário Oxford, circunstâncias na qual os fatos objetivos têm menos influência na formação da opinião pública que aquelas que apelam para a emoção e a crença pessoal. Então, veja bem, a pós-verdade não é uma mentira, como é a fake news, não é uma notícia falsa, mas a pós-verdade é o embalar para presente o discurso que você quer ouvir, de acordo muito mais com a sua conveniência, com o seu interesse, com as suas crenças, do que propriamente com a essência da informação. Tá? Ela não chega a ser uma notícia falsa, mas ela é uma notícia adaptada, uma informação adaptada àquilo que lhe convém. Imagine alguém que é um cristão fervoroso, né? Ele vai receber notícias, ele vai receber informações moldadas a esta sua perspectiva, né, cristã, ou essa sua perspectiva teológica. Engraçado que o Nietzsche dizia
lá atrás, eu não lembro agora em qual obra do Nietzsche, acho que é Genealogia da Moral, mas não tenho certeza, que ele dizia o seguinte, que há espíritos que enturvam suas águas para que pareçam mais profundas. Para mim, isso é pós-verdade pura, né? Nietzsche já sacava isso e a gente só não tinha esse apelido chique que a gente arranjou agora. Bom, a outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês nessa conversa é que assim, nunca foi segredo para ninguém que a gente tem no mundo todo, ao longo de toda a história da humanidade, os interesses das grandes corporações, dos grandes grupos econômicos sempre estiveram muito presentes, né? E sempre, inclusive, definiram que Estado, na prática, a gente iria ter. A Monsanto, por exemplo, que é uma das 3 principais empresas, na verdade, agora uma das 2, porque a Monsanto e a Bayer, a Bayer foi comprada pela Monsanto recentemente. Aliás, a Monsanto foi comprada pela Bayer recentemente, e hoje você tem a produção de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, enfim, todos esses produtos que são usados na agricultura, principalmente no agronegócio, estão sob o controle de 3 grandes empresas no mundo todo. A Monsanto, que agora pertence à Bayer, a própria Bayer e a Syngenta. Então, essas 3 corporações controlam todo esse mercado e, no mundo todo, uma das principais características, um dos principais modos de atuação dessas corporações é a prática de lobbies, para influenciar legislações que beneficiem seus interesses, né? Aqui no Brasil é muito presente a pressão que é muito comum e muito forte a pressão que esses grupos, que essas empresas exercem na Anvisa, por exemplo, no Ministério da Agricultura e por aí vai. Não de hoje, não só de hoje, mas isso já, inclusive, de governos anteriores há muito tempo. O que é que tem de novidade aí? Se a gente pegar, por exemplo, as taxas de juros no Brasil são exorbitantes, né? E aí você tem grupos econômicos, grandes bancos como Itaú, como Bradesco, pressionando todo dia, né, o Ministério da Economia, o Parlamento, para que essa política não mude, né, para que ou se mudar, mude para acentuar ainda mais as possibilidades de continuarem lucrando da forma que lucram atualmente. Bom, mas o que é que tem aí de novidade? É que nos últimos anos, e aí é uma análise muito pessoal minha, nos últimos anos a gente tem percebido que, além das corporações, pessoas, indivíduos muito ricos, alguns poucos, têm cada vez mais trabalhado no sentido de dar vazão a seus projetos pessoais ou a seus fetiches de poder pessoal. Um papel presente agora muito fortemente nesse cenário é do Luciano Hang, da Avan, aqui no Brasil, né? A gente sabe da relação próxima do Luciano Hang com o Bolsonaro e como ele, inclusive, pensa muito parecido com o Bolsonaro. É claro que interessa ao Luciano Hang a política econômica do Paulo Guedes. Ele se beneficia com a reforma trabalhista que precariza as relações de trabalho. Então, ele tem interesses corporativos nisso também. Mas tem uma coisa pessoal ali. Ele tem uma visão de mundo, uma ideologia que dialoga acerca muito baixa com o pós-fascismo, né? Tem uma figura que eu vou voltar a ele já já, chamado Mercer, nos Estados Unidos, que tem tido um papel fundamental nessa história do avanço da extrema-direita no mundo todo a partir de um projeto pessoal. Então, eu vou adiantar isso e aí falar já desse ponto, né? Eu imagino que vocês já tenham escutado falar de um cara chamado Steve Bannon. Quem não escutou falar, vai ler facilmente alguma coisa sobre ele. Se você procurar Steve Bannon e Donald, a relação, né, no Google, Steve Bannon, Donald Trump, se você procurar a relação Steve Bannon, Bolsonaro, você vai encontrar essa relação muito facilmente. O Steve Bannon é um cara que se pauta por 4 grandes questões, né? A primeira é favorável e tem incentivado, tem tentado identificar e impulsionar tendências e pautas de direita ao redor do mundo. Então, vários movimentos de direita ou de extrema direita ao redor do mundo, de alguma forma, o Steve Bannon está associado a muitos deles.
Uma outra lembrança, uma outra coisa que vem à mente quando a gente fala de Steve Bannon é a Cambridge Analytica, uma empresa que, recentemente, eu vou aqui queria recomendar, inclusive, para vocês um documentário que discute essa questão, mas é uma empresa de dados que teve envolvida em vários escândalos, desde a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos até esse movimento da saída do Reino Unido dos Brexit, né? Ele, o Steve Bannon, é dono de um jornal chamado Breitbart News, que é um jornal de extrema-direita nos Estados Unidos e fundador de um movimento chamado O Movimento. Bom, mas vamos lá. Steve Bannon, só para a gente ter uma ideia, está associado a figuras como Donald Trump e o próprio Bolsonaro, né? Está associada a Le Pen na França, que não conseguiu chegar à presidência, mas tem uma parlamentar de extrema-direita com uma forte influência na política de extrema-direita na França e em outras partes do mundo, e no caso da Itália, o Matteo Salvini, né? Só que por trás do Steve Bannon tem esse cara chamado Robert Messer, um cara dos Estados Unidos, um reservado magnata do setor de fundos de multimercado e que tem como hobby brincar de eleger governos conservadores ou de extrema-direita no mundo todo. É um cara totalmente avesso a qualquer perspectiva de democracia, até mesmo a democracia liberal burguesa, e teve um papel fundamental na eleição do Donald Trump, teve um papel fundamental nos bastidores na eleição de Jair Bolsonaro e de outras figuras de extrema-direita no mundo todo. Bom, um documentário que eu queria recomendar para vocês é esse documentário chamado Driblando a Democracia, é uma tradução em português, né, como Donald Trump venceu. É um documentário francês de 2018 e ele está disponível para quem tiver interesse no Vimeo. Bom, aí a gente chega em 2018, né? E a pergunta é, como é que Bolsonaro se elege presidente do Brasil? Aqui tem uma questão que eu acho fundamental que a gente entenda, porque a eleição de Bolsonaro ela não começa em 2018, essa é a primeira coisa. E segunda questão, na verdade, Bolsonaro não era o projeto da direita no Brasil, né? Vocês vão entender por que eu estou afirmando isso. O italiano Antonio Gramsci, ele dizia isso num livro formidável, uma coletânea, na verdade, chamado Cadernos do Cárcere, escritos durante o período em que Gramsci esteve preso em função da sua oposição ao regime fascista de Mussolini. Gramsci dizia, em outras palavras, né, que quando você tem o velho modelo, o velho mundo, agonizando, carcomido, em ruínas, e um novo mundo ainda não foi parido, ainda não nasceu, o que se instala, que ele vai chamar de nesse claro escuro, irrompem os monstros, ou seja, o que se instala nesta transição entre o velho que não morreu e o novo que não nasceu, eu diria que não é o caos, embora em alguns momentos ele faça referência ao caos, mas eu entendo que o caos é criador. O que se instala nesta transição é a barbárie. E a barbárie se nutre, sobretudo, da violência e do ódio. Isso tem a ver com o crescimento da extrema-direita no mundo todo. O sistema capitalista está em crise. E esta crise do sistema capitalista e esta crise da democracia liberal burguesa criou as condições, né, este claro escuro, como dizia o Gramsci, criou as condições para que a extrema-direita no mundo todo avançasse, inclusive aqui no Brasil. Eu queria pedir que a gente congelasse, então, um pouco essa leitura de Gramsci, que eu acho muito interessante. Bom, a outra coisa é o seguinte, a partir de 2012, 2013 principalmente, a gente começa a ter o rompimento do que a gente passou a chamar de pacto lulista, né? A história do Brasil é uma história recheada é uma história recheada de pactos das elites. Foi assim com a proclamação da República, foi assim lá atrás com a própria abolição da escravatura, foi assim com
a própria independência, né? As elites sempre pactuaram para que o poder não se afastasse de suas mãos. Em 2000, com a primeira eleição de Lula, se estabelece um novo pacto. Evidentemente que um pacto que trazia algumas características diferentes dos pactos anteriores, mas era um pacto, né, multiclassista ou policlassista. E aí a gente vai ter esse pacto lulista, no final de... E aí tem uma coisa que eu acho fundamental, né, por questão de reconhecimento. É claro que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, com o mínimo de responsabilidade, é capaz de reconhecer os avanços que nós tivemos nos governos do PT, na era Lula-Dilma, né? Está aí as universidades para mostrar isso, está aí programas como o Bolsa Família, o apoio à agricultura familiar, enfim, não precisa ser do PT para reconhecer isso, né? A gente teve avanços importantes, mas a gente também teve, nesse período, um acentuamento de questões, né, muito sérias. Eu vou pegar só um exemplo. Belo Monte, por exemplo, é um pecado, é um erro que a história irá nos cobrar muito caro, né? A violência que representa Belo Monte para os povos originários ali da região, para a Mãe Terra e para o mundo, é algo que, assim, a história irá nos cobrar muito caro. Quando eu falo nos cobrar, cobrar a todas as forças progressistas, mas, assim, especialmente, né, Belo Monte é uma responsabilidade dos governos do PT, né? Isso tem que ser dito. Da mesma forma, não se fez reforma agrária, da mesma forma, não se tributou as grandes fortunas. Então, esta tentativa de conciliação chegou uma hora em que esse pacto começou a ser rompido. E aí, o rompimento do pacto lulista veio através de vários movimentos, inclusive, né, Operação Lava Jato, inclusive as manifestações a partir de 2013 e o próprio impeachment de Dilma Rousseff. Só que tem um detalhe. A turma sabia, e eu estou falando especificamente do PSDB, né, de alguns grupos que estavam surgindo naquele momento, grupos como o MBL, o próprio Partido Novo, enfim. Essa turma sabia que a única forma de ganhar as eleições de 2018 era destruindo a imagem do seu principal adversário eleitoral. E a turma foi para cima disso, foi construir o antipetismo de forma muito visceral e de forma muito competente, no sentido de, né, de ser capaz de... Só que a turma se preocupou tanto em destruir a imagem do principal adversário eleitoral que esqueceu de construir nomes para uma disputa eleitoral. E aí os caras chegaram à eleição de 2018 com a imagem do adversário eleitoral destruída, mas sem capilaridade. Porque você tinha, de um lado, Geraldo Alckmin, sem nenhuma perspectiva eleitoral, sem capilaridade nenhuma. A outra opção era o próprio Amoedo, que talvez fosse o nome mais representativo desta visão neoliberal em ascensão, mas também sem nenhuma capilaridade eleitoral. Aí você tinha o próprio Meirelles, que era ministro, tinha sido ministro de Temer, mas também sem essa capilaridade eleitoral. Aí você tinha, sei lá, Ciro Gomes, que embora tivesse muita capilaridade eleitoral, não conseguia ter a confiança, embora seja um cara de uma visão de mundo liberal ou neoliberal em vários aspectos, não conseguia ter a confiança dessa turma porque é destemperado, porque, né, enfim, nós cearenses conhecemos Ciro melhor do que ninguém. O fato é que a turma vai para a eleição sem opção. Aí voltemos àquele cenário anterior, né? A desesperança e o medo tomando conta da maioria das pessoas. E a falta de opção eleitoral, uma falta de opção ao próprio PT, por parte das elites, por parte da burguesia, o que é que acontece? Bolsonaro corre para o abraço, né? Antes de eu passar adiante, só uma dica. Quem puder, leiam esse livro da Eliane Brum, que está aí na tela para vocês, Brasil, Construtor de Ruínas. É um livro que precisa ser lido por todos nós, tá? Bom, então é isso. Esse é o cenário, né? E Bolsonaro, portanto, é eleito nessa circunstância. Ele não era a opção, né? Mas acabou sendo a opção porque não restava mais
muito para onde ir. Eu não estou falando aqui do ponto de vista dos trabalhadores, não. Estou falando as elites mesmo, né? Daria para a gente, assim, cada tema desse daria, na verdade, uma conversa, tá? O fato é que a gente está vivendo sobre um governo que eu chamo aqui de o império do mal, um país refém de um clã de idiotas perversos. E aqui eu preciso fazer um esclarecimento antes que alguém saia aí me xingando, dizendo que eu estou chamando o presidente de idiota. E estou dizendo porque o é. A palavra idiota vem do grego idiotês, que significa aquele que só é capaz de olhar para o próprio umbigo. Alguém que não consegue pensar na coletividade. Então, neste sentido, Bolsonaro é sim um idiota, né? E um idiota perverso, o que é ainda mais grave. Alguém que é capaz de fazer apologia, alguém que é capaz de idolatrar uma figura nefasta, né? Do nível de um Carlos Alberto Brilhante Ustra. Torturador, aliás, o único torturador condenado no Brasil, o único torturador durante a ditadura que foi condenado depois, né? Esse depoimento que vocês têm aí na tela é um depoimento do Gilberto Natalini, que é vereador em São Paulo pelo Partido Verde, numa entrevista para a Folha de São Paulo em 2019. Eu não vou ler o depoimento para otimizar aqui o tempo, mas esse material, inclusive, eu posso disponibilizar para vocês depois, para quem tiver interesse, tá? O fato é que o Brasil precisa acertar as contas com a história para que o AI-5 não se repita, certo? E esse é um problema sério, né? A Argentina conseguiu fazer o dever de casa, o Chile conseguiu fazer o dever de casa. E aí tem uma coisa importante, esse fetiche, essa tara por autoritarismo e por ditaduras e por ditadores, não é exclusivo de Bolsonaro nem dos seus filhos. O governo todo está impregnado de ditadores. Quem fez a apologia recente ao AI-5, antes das manifestações que estão tomando conta da rua nos últimos tempos, foi o próprio ministro Paulo Guedes, que é o queridinho do empresariado e do mercado. Né? Então, Paulo Guedes é tão fascista, Paulo Guedes é tão autoritário, tão ditador quanto o Bolsonaro. Né? Só para lembrar, Paulo Guedes fez parte da equipe econômica como garoto, como integrante do Chicago Boys, fez parte da equipe econômica que no Chile, nos anos 70, implantou a primeira experiência neoliberal sob as bênçãos de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e foi um desastre. Até hoje, o povo chileno paga pela política econômica implantada por Pinochet no Chile, Pinochet que também é idolatrado por Bolsonaro, e até hoje o povo chileno paga o preço disso. Paulo Guedes é responsável por isso, é corresponsável por isso, e quer fazer aqui no Brasil essa mesma, né, seguir o mesmo caminho. Bom, Bolsonaro é hoje uma ameaça não só ao Brasil, mas ao mundo. Né? Quando, de forma irresponsável, não só não fiscaliza, não controla a ação perversa de desmatamento e destruição da Amazônia, mas, mais do que isso, incentiva, Bolsonaro se torna um inimigo do mundo, porque a Amazônia tem um papel fundamental na sustentabilidade desse planeta. Né? Quando Bolsonaro declara guerra aos povos indígenas, ao cacique Raoni, né, e ele está assumindo um papel de inimigo da humanidade, não só do país. É bom lembrar que a gente está falando de um clã que é formado por milícias, que tem associação a milícia, está associado a milícias, enfim. Eu não preciso falar de quem é essa turma, né? A gente está falando de um país, de um momento em que a gente está convivendo com um acampamento paramilitar às portas do Congresso Nacional e do Supremo, e isso parece normal para muita gente, inclusive para as instituições que estão sequestradas. Eu queria voltar a isso durante a conversa, se vocês me permitirem. E aí eu não vou, eu vou fechar com essa questão, pedir a Marcela aqui só esse tantinho de paciência, porque, veja bem, diante de tudo isso, o que é que se coloca para a gente em 2020? Tá? Essa eleição não é uma eleição comum. O Marcelo Freixo, numa carta recente em que ele comunica a desistência da candidatura dele no Rio de Janeiro,
como forma de tentar aglutinar forças de oposição ao Crivella e ao próprio Bolsonaro, que são dois, né, representantes dessa extrema-direita no Brasil hoje, ele chama atenção para isso. Nós não podemos entender que é mais uma eleição. Essa eleição ela tem uma particularidade, porque nós temos aí uma grande missão, um grande desafio, que é barrar o avanço da extrema-direita no Brasil. E eu me despeço nesse primeiro momento, lembrando aqui um trecho de um poema do Eduardo Alves da Costa, que circula há muito tempo, inclusive associado equivocadamente com uma autoria do Mayakovsky, um poeta russo, ou com uma autoria do Bertolt Brecht, enfim. Na verdade, é um poema de um brasileiro chamado Eduardo Alves da Costa. Assim como a criança humildemente afaga a imagem do herói, assim me aproximo de ti, Mayakovsky. Não importa o que me possa acontecer por andar ombro a ombro com um poeta soviético. Lendo teus versos, aprendi a ter coragem. Tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Nos dias que correm, a ninguém é dado repousar a cabeça alheia ao terror. Os humildes baixam a cerviz. E nós, que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor, nos calamos. No silêncio do meu quarto, a ousadia me afogueia as faces e eu fantasio um levante. Mas amanhã, diante do juiz, talvez meus lábios calem a verdade como um foco de germes capaz de me destruir. Olho ao redor e o que vejo, e acabo por repetir, são mentiras. Mal sabe a criança dizer mãe e a propaganda lhe destrói a consciência. A mim, quase me arrastam pela gola do paletó à porta do templo e me pedem que aguarde até que a democracia se digne a aparecer no balcão. Mas eu sei, porque não estou amedrontado a ponto de cegar, que ela tem uma espada a lhe espetar as costelas e o riso que nos mostra é uma tênue cortina lançada sobre os arsenais. Vamos ao campo e não os vemos ao nosso lado. No plantio. Mas o tempo da colheita lá estão e acabam por nos roubar até o último grão de trigo. Dizem-nos que de nós emana o poder, mas sempre o temos contra nós. Dizem-nos que é preciso defender nossos lares, mas se nos rebelamos contra a opressão, é sobre nós que marcham os soldados. E por temor, eu me calo. Por temor, aceito a condição de falso democrata e rotulo os meus gestos com a palavra liberdade, procurando, num sorriso, esconder minha dor diante de meus superiores. Mas, dentro de mim, com a potência de 1 milhão de vozes, o coração grita: mentira!